A semana que vem será uma semana em que o Senado entrará no regime de Rio+20. O senador José Sarney, acertadamente, decidiu não convocar sessões deliberativas nesta semana que entra, de modo a permitir a mais ampla participação dos senadores na conferência já iniciada no Rio de Janeiro. É uma conferência aguardada com expectativa pela sociedade civil, por todos aqueles que se preocupam com o futuro do planeta. Nessa conferência, mais do que ajustes e compromissos de ordem técnica e diplomática, será uma ocasião para a reafirmação do compromisso político com o desenvolvimento sustentável. Uma ocasião para se avaliar os progressos, que infelizmente não são muitos, pelo contrário, são extremamente exíguos e modestos, verificados no atingimento de metas fixadas pelas sucessivas conferências internacionais sobre o clima, que começaram há 40 anos atrás e que tiveram um ponto forte na Conferência Rio 92. Mas, ao mesmo tempo, será também uma ocasião para se deslumbrar o futuro, um futuro de desenvolvimento que tenha como foco a economia verde, a erradicação da pobreza e o desenvolvimento sustentável. O Brasil se apresenta como o anfitrião dessa conferência. E como anfitrião, seguramente terá que apresentar o resultado da ação do governo brasileiro, em relação aos temas mais candentes que serão abordados nessa conferência. E, infelizmente, senhora presidente, eu que vou participar da conferência, tive a honra de ser designado pelo senador José Sarney como um dos integrantes da comitiva da representação oficial do Senado. Vou participar com o objetivo de colaborar, de contribuir, mas essa colaboração não poderá ser isenta de uma crítica que faço. E faço muito duramente ao desempenho dos governos do PT em relação às questões ambientais. Eu começo pela qualidade do ar, senhora presidente. Começo pela qualidade das emissões dos motores dos veículos nas cidades e nas rodovias do país. Para lamentar a paralisia e a morte lenta do etanol combustível no Brasil. Há pelo menos 8 anos, o governo não faz praticamente nada para incentivar a produção do etanol. E, enquanto isso, são editadas medidas provisórias em 2008 e em 2002 para incentivar a compra de automóveis. Senhora presidente, a expectativa, quando foi iniciada a produção dos carros flex, é que a procura pelo etanol iria dobrar. Mas o que se assiste é uma política deliberada de incentivo ao uso da gasolina e não do etanol. Política deliberada, ilustrada, por exemplo, pela redução da contribuição de intervenção do domínio econômico, o CID, é um tributo sobre a gasolina, que foi reduzida nos últimos anos de 14% para 2,6%. O resultado disso é gasolina mais barata e etanol mais caro. Isso se reflete, evidentemente, no consumo. O consumo da gasolina cresceu, nesse período, 19%, enquanto o consumo do etanol caiu em 29%. É claro que existe, exatamente, este é o número. E o governo federal já declarou que até 2014 os preços do etanol vão continuar subindo. Não há dúvida que existiram fatores climáticos que contribuíram para a redução da oferta do etanol, o que pressiona o preço. Mas a realidade dos fatos é que
a escassez na oferta é resultado da falta de investimentos necessários para atender a demanda prevista com o aumento, com o sucesso dos carros flex. Há linhas de crédito, sim, à disposição dos empresários para a produção de etanol. Mas, na ausência de regras claras quanto a preço, tributação, estocagem, os investimentos se retraem. A política de redução do IPI e o maior acesso ao crédito para a compra de automóveis, associada a essa política deliberada de incentivo ao uso da gasolina, em detrimento do uso do etanol, tem provocado um aumento do consumo de combustível fóssil, lotando as ruas e aumentando a poluição. E isso custa ao contribuinte brasileiro, custa ao Tesouro brasileiro, custa a renúncia fiscal. A renúncia fiscal que beneficiou o setor automobilístico já chega a 27 bilhões de reais, o que poderia para financiar a contribuição do etanol está sendo financiado para o consumo da gasolina. Essa é que é a realidade dos fatos. O etanol, o álcool combustível é um processo, se integra num processo de sequestro, de um lado, de gás carbônico da atmosfera, que é resultado do metabolismo da planta, que depois é liberado no consumo do motor do automóvel. Ou seja, existe ali uma reposição daquilo que se retirou da atmosfera. Agora, o combustível fóssil é carbono puro. É retirar carbono debaixo da terra e lançar na atmosfera. E é isso que está acontecendo em detrimento da produção do etanol brasileiro. Seria o caso, evidentemente, de se buscar políticas de incentivo à produção do etanol que tivesse, inclusive, um componente tributário forte, ao contrário daquilo que o governo faz. Tributa a gasolina, tira imposto da gasolina e aumenta o do etanol. Não é? No estado de São Paulo, tivemos lá uma iniciativa no primeiro governo Geraldo Alckmin importante, que foi a redução do ICMS sobre a cana-de-açúcar, que contribuiu para a expansão dos canaviais em São Paulo e para a modernização dos métodos de cultivo dos canaviais, iniciando um processo que deverá se concluir o ano que vem, de eliminação das queimadas na colheita da cana. Isso deu fôlego aos produtores de cana-de-açúcar no estado de São Paulo. Mas, infelizmente, isso não se sustenta se não houver uma política nacional que possa que permita a sobrevivência e a expansão daquilo que foi uma criação genuinamente brasileira, que é o pró-álcool. Não é? Nós somos o país que inventou o pró-álcool na década de 70. Hoje, senhora presidente, os Estados Unidos produzem praticamente o dobro da quantidade de litros de etanol do que o Brasil produz. O dobro da produção brasileira. A produção brasileira, na última safra, redundou em 28 bilhões de litros de etanol. Enquanto os Estados Unidos, etanol produzido a partir da cana-de-açúcar, enquanto os Estados Unidos produziram 50 bilhões de litros, quase o dobro da produção brasileira, a partir do milho, da fermentação do milho, ao qual os Estados Unidos destinam hoje 40% da sua safra de milho. Além do mais, senhora presidente, falando da qualidade do ar, eu não poderia deixar de me referir ao fato de que nós temos níveis de enxofre no diesel fornecido pelas empresas, pela Petrobras, que é um verdadeiro escândalo ecológico. Enquanto nos Estados Unidos os níveis de enxofre no diesel
são de 50 partes por milhão, no Brasil, esses níveis são de 500 partes por milhão, 10 vezes mais que os Estados Unidos. Na Europa, esse nível é de 12 partes por milhão. No Brasil, é de 500 partes por milhão. De lançamento de partículas que são extremamente danosas ao meio ambiente e à saúde pública. Então, com que cara nós vamos a Rio+20 falar em desenvolvimento sustentável, senhora presidente? Com que cara? Porque, até agora, eu ouvi falar em perfumaria. Abordar questões como esta. Ontem a presidente Dilma lançou um programa de certificação, de um prêmio, um selo de certificação de boas práticas na produção da cana-de-açúcar. Só que, ao continuar essa política, não vai haver mais. Os investimentos estão parados. Os canaviais não são renovados. O etanol brasileiro está sucumbindo diante de uma política errada do governo, de uma política imediatista do governo, que é essa de segurar artificialmente os preços da gasolina para combater a inflação, como se fazia, aliás, durante o período da ditadura, em que os preços públicos, as tarifas públicas eram artificialmente congeladas como uma forma de administrar a inflação. Política imediatista que, aliás, foi, de alguma forma, assumida, eu lamento dizer isso, pela minha querida amiga ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, quando, talvez na tentativa de mitigar as críticas, ou de se contrapor às críticas, que seguramente virão à ausência de políticas do governo, disse que medidas de médio e de curto prazo não podem ser confundidas com medidas de longo prazo. Rio+20 vai cuidar das medidas de longo prazo. Enquanto no curto prazo, o que o Brasil faz é estimular o consumo a qualquer preço, sem nenhum condicionamento de natureza ambiental, de sustentabilidade, aos estímulos que são dados, por exemplo, volto a dizer, à indústria automobilística. Sobre o qual, aliás, tem recaído todas as atenções do governo. Como se o curto prazo não tivesse nada a ver com o longo prazo. Se nós queremos um desenvolvimento sustentável no longo prazo, nós temos que começar hoje, teríamos que ter começado ontem ou anteontem, e não dissociar o longo prazo do curto prazo. Hoje nós podemos fazer à vontade, vamos lançar combustível, vamos lançar enxofre na atmosfera, vamos estimular o uso da gasolina em detrimento do átomo, isso é tudo no curto prazo. No longo prazo nós queremos um desenvolvimento sustentável. No longo prazo, o longo prazo não haverá. No longo prazo não haverá. E ao dizer isso, senhora presidente, eu queria também dar uma certa, me lembrar que no próprio ambientalismo mais radical, existe uma preocupação justa com a floresta, com os rios, mas eu não ouço, da parte do ambientalismo mais radical, a defesa do pró-álcool. Não ouço. A defesa de uma tecnologia que produz combustível renovável, limpo, não ouço. Assim como não ouço o tema do saneamento básico presente nos debates a respeito de meio ambiente. Não ouço. O governo não trata do tema, não trata do assunto. Nós temos iniciativas legislativas, inclusive, tramitando aqui no Senado, que correspondem, se aprovadas, dariam um estímulo muito importante aos investimentos em saneamento básico. Eu me refiro, por exemplo, a um projeto do senador Aécio Neves, que prevê a redução, digamos assim, uma redução substancial, ou mesmo a total isenção do PIS e da COFINS sobre os investimentos das companhias de saneamento básico no país. O que corresponde, aliás, a uma promessa de campanha da presidente Dilma. E se nós vamos tratar na Conferência Rio+20 de proposições legislativas que estimulem
o desenvolvimento sustentável, essa seria uma boa ocasião da presidente, cumprindo uma promessa de campanha, declarar o seu apoio e a sua base de sustentação, apoiar a tramitação do projeto do senador Aécio Neves. Não há nenhuma controvérsia em relação a esse tema, senhores senadores. O saneamento é visto por todos como um dos principais pilares para dar suporte ao desenvolvimento sustentável, à preservação do meio ambiente e à preservação da vida. Essa é a perspectiva em que foi instituída a Lei 9.433, de 97, que criou uma política e o sistema de gerenciamento de recursos hídricos no Brasil. E, a partir deste momento, houve um incremento dos efeitos e das consequências das atividades de saneamento no Brasil, que levaram, inclusive, a uma expressiva redução da mortalidade infantil no nosso país, que era, no início da década de 90, de 40 por mil nascidos vivos até 1 ano de idade, para 26 nascidos vivos até o início do ano 2000. Uma redução espetacular do índice de mortalidade infantil, e em grande parte decorrente da expansão do saneamento básico, que consiste em retirar o esgoto das residências, levá-los a uma estação de tratamento para evitar que ele seja lançado nos cursos d'água, fornecer água tratada de boa qualidade para as pessoas beberem. É isso o saneamento básico. É uma atividade que gera empregos, um investimento que gera emprego, redunda em saúde e que preserva o meio ambiente. Vocês querem coisa melhor para ser uma prioridade do governo? E, no entanto, não é. Porque, alheio a essa constatação universal, o governo brasileiro investiu em saneamento, no período que vai de 2007 a 2010, apenas 12% dos recursos disponíveis para o setor. E, em 2011, a situação não foi muito melhor, porque a média dos gastos em saneamento e esgoto sanitário foi da ordem de apenas 16% do total dos recursos disponíveis no orçamento. Isto é um verdadeiro escândalo. É um verdadeiro escândalo. E todos nós sabemos que saneamento básico é vida. Não é apenas a preservação do lençol freático, da qualidade das águas dos rios, dos cursos d'água. Não, é vida. Não é? É a preservação da vida, da inteligência das crianças, cujo desenvolvimento cerebral é afetado pelas constantes diarreias nos primeiros anos de vida. E essa é a constatação triste que nós temos que fazer num país que vai sediar a Rio+20. E eu poderia me estender também sobre alguns aspectos institucionais. Meio ambiente e energia são coisas absolutamente conectadas. Sabe, Vossa Excelência, que promoveu comigo a oitiva do senador José Jorge na Comissão de Assuntos Econômicos. Há 8 anos não se reúne o Conselho Nacional de Política Energética. E, com isso, a programação dos investimentos em energia é feita ao sabor dos ventos. É feita na base do imediatismo. E, com o resultado disso, é que o atraso nas grandes obras de produção de energia limpa e a indefinição em relação a programas importantes, como, por exemplo, o nuclear, leva ao quê? Leva ao aumento dos leilões de energia termoelétrica. Porque nós não temos planejamento no setor de energia no Brasil, um planejamento de longo prazo, capaz de compatibilizar a produção de energia com as exigências de preservação do meio ambiente.